Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito, mas muito bem-vindos ao podcast do Paulistão. A gente vai ter uma resenha toda segunda-feira, às 6 da tarde, falando muito dessa competição, que é o maior estadual do Brasil, que dirá o maior estadual do mundo. É muita qualidade, muito futebol. E eu não tô sozinho aqui nessa parada, não. Ó quem tá aqui do meu lado, Danilo Souto. Fala, Andrezinho. O rei dos Desimpedidos. Você é louco, que expectativa que eu tava de estar aqui com você. E vendo o nosso convidado, Nossa amigão. Senhora. Vamos começar, A gente já veio com o pé direito, A hein? gente veio com a roupa errada, né? Viemos. Não, eu sabia que ele era elegante. Coloquei uma melhor roupa. Mas mesmo a tua melhor roupa... Pessoalmente não bate. Não briga com a pior roupa dele e se bobear, a sua não ganha. Exatamente. Elegantíssimo, elegantérrimo. E é o seguinte, antes da gente apresentar o nosso convidado, Tá. a gente vai falar pra galera se inscrever no canal, né? Exato. Ativar as notificações, porque toda segunda-feira vai ter essa resenha, essa conversa. E a gente, né, vai ter os convidados, jogadores, dirigentes, treinadores, Personalidades do mundo do tudo futebol. que envolve Toda o segunda-feira às nosso 18 Paulistão. horas, Andrezinho, Então, 18 horas. Marca na agenda, ativa a Exato. notificação, você vai acompanhar esse papo comigo, André Hernan, e com ele, Danilo Souto. E muito legal, André, que vai Ah. ser itinerante, hein? Itinerante. Itinerante. Ó, Não necessariamente a gente vai estar paradinho no aqui. ar-condicionado Estamos bonitinho. agora na Federação Paulista de Exatamente, Futebol. a gente tá aqui na sede, na Barra Exato. Funda, aquele prédio bonito, aquele prédio pomposo, né? Aquela coisa chique no último. Do lado da sala do VAR, aqui, Do ó. lado Tá da rolando sala- o jogo Vamos ali, falar ó. baixo, Tá vamos falar rolando o baixo. jogo ali, ó. Não, mas agora a gente pode falar alto, 6 da tarde, segunda-feira, não tem ninguém trabalhando. Só ele que não para de trabalhar. Por quê? Porque ele tem uma carreira espetacular Exato. como jogador, Europa, Espanha. Dizem que ganhou aqui, foi bem no interior de São Paulo. A gente vai saber dessa resenha também. Campeão, é campeão. Campeão, o homem não é fácil não. E campeão, sabe do quê? Com a amarelinha, aquela que você Nossa. adora tanto. Exatamente. O homem tem muita conversa e ele, ó, é chefia também aqui, né? chefia, né? né? Manda em tudo aqui. Manda em tudo. Apresenta ele pra gente. Tetracampeão, campeão paulista pelo Bragantino, vice-presidente da Federação Paulista, Mauro Silva, Palmas rapaziada. para Mauro Silva. Que Maurão, isso, hein? Poxa, que prazer, cara. Tudo que bem, prazer. André? Tudo bem, Danilo, tudo bem? Prazer estar com Que você bom. aqui, recebê-lo aqui. Na verdade, você está recebendo a gente na sua casa. É verdade. É. Então, Obrigado. Bem-vindos, é um prazer. E muito legal a Federação Paulista, né, abrir as portas pra gente poder tocar esse projeto, um projeto pra falar de um Paulistão que tá cada dia melhor. Poxa, eu vejo o Paulistão, cada ano que eu vou trabalhando no Paulistão, cada dia melhor. Isso é culpa sua, Maurão. Não, ajuda a colaboração de vocês, André e Danilo. Bom demais estar aqui com vocês. É um prazer. Bom, a trairagem já comendo solto nesse caras. Vocês viram, né? Vocês viram, né? Trairagem Vocês viram, monstro. né? A resenha tá rolando há meia hora já aqui, ó. Trairagem monstro. Mas, não, muito bom estar com vocês mesmo, André, Danilo. Um prazer enorme aí poder lembrar um pouquinho de algumas coisas que aconteceram na carreira. Foi muito bom. E eu tô feliz demais também, a gente vai falar disso, tá aqui na federação, né? O futebol me deu tantas coisas, assim, transformou minha vida, assim, da minha família, dos meus filhos. E tá aqui hoje tentando colaborar aí para esse futebol estar mais organizado, os clubes também têm uma gestão melhor, essa indústria tá mais fortalecida, né? A gente tá tentando se aproximar cada vez mais do futebol europeu, enfim, dá uma satisfação enorme, né? Tá aqui tentando ajudar e tem sido... tenho aprendido muito, tem sido um desafio grande, né? Você tem que mudar a cabeça depois que você para de jogar, enfim, muitas vezes os jogadores acham que só o que eles viram no campo, né, é suficiente, não é? Putz, tem que aprender todos os dias, aí é um desafio, mas estou feliz e muito feliz de vocês estarem aqui também, da gente bater esse papo, aí vai ser ótimo. Eu quero saber o que é mais difícil, tá de terno ali na federação, dominando a parada, ou chuteirinha no gramado? Hã? Caramba, no gramado, às vezes, não sei, aqui dá a impressão que você consegue aí ter as coisas mais sob controle, né? No campo, às vezes, qualquer detalhe, o jogo tá controlado, uma jogada muda o jogo, tem mais o imponderável, o imprevisível acontece, parece que na administração você consegue aí, devagar as coisas vão avançando, no campo a impressão é que
você tá ali num jogo difícil, daqui a pouco o resultado é bom, daqui a pouco muda muito rápido dentro de campo, né? Você não tem tantas coisas como controle, como você parece que tem aqui, não sei se é impressão, né? Mas é isso que eu sinto. E Mauro, você é vice-presidente da Federação Paulista, mas você já fez parte da comissão técnica da Seleção Brasileira, você na Copa do Mundo agora foi comentarista também dos jogos. O que mais te chama? O que você gosta de fazer mais? Dirigência, dentro de campo, trabalhando ali, ou tá comentando? Olha, são diferentes, né? A parte da gestão administrativa, ela me atraiu muito nos últimos anos, assim, honestamente, né? A questão técnica, eu nunca quis realmente ir para a técnica, assim, ser treinador, né? Eu fui quando o Gilmário Dunga me convidaram para ser auxiliar pontual na seleção, porque são 2 amigos, me aproximei, foi interessante, acho que eu consegui contribuir de alguma forma. Mas eu sempre acho que na questão técnica, o treinador, ele dorme e acorda pensando em futebol. É uma loucura a cabeça, né? Acho que dorme, né? Quando dorme. Porque o Rogério Ceni aí. Quando dorme. Isso, O Robin comentou uma vez, eu acho que dizendo que se ligasse pro Guardiola 3 horas da manhã, ele ia ficar feliz para falar de futebol, né? Ou seja, é uma obsessão, é verdade. Essa obsessão é boa. Sim. Com relação às variáveis táticas e tal, mas o cara tem que gostar muito da parte tática. Eu gosto, mas não tanto, né? E também quando eu parei de jogar, meus filhos estavam com 4 e com 10 anos, e a carreira de jogador, ela te exige muito no sentido de você viajar e não conviver com a família. Eu queria estar mais com a minha esposa, com os meus filhos, né? Então, a parte administrativa, você tem uma estabilidade maior, né? Eu tô aqui na federação há 7 anos já, enfim, ou seja, na cidade de São Paulo, treinador provavelmente já tinha rodado o Brasil. Não, até porque se coloca o Mauro dentro de campo pra treinar, vão jogar o colete pra ele. Porque o que tá fininho e o que tá no meio campo de São Paulo aí, você ia bem, hein, Maurão? Eu não sei. Camisa São Paulo tava precisando. Ô, Danilão, e eu quero me corrigir aqui, porque eu falei assim, chuteira ou terno e tal. No gramado, quando ele jogava, ele também jogava de terno, né? Sim, craque. Então a gente tem que fazer aqui essa menção honrosa aqui, porque o Mauro jogava de terno também. Ô, Mauro, aproveitando que o Danilão falou da tua carreira, você chegou aqui em 2015, né? E começou um projeto e foi, né, crescendo, foi tomando conta, foi dominando a área. Qual que é teu objetivo agora, assim? Você já faz um trabalho espetacular como vice-presidente. Qual que é teu objetivo agora? Assim, a posição de volante, né? Eu sempre falo que é um trabalho que você não chama tanta atenção, né? Mas assim, você tenta contribuir o máximo pro seu time ganhar, né? Eu falo, eu não era o melhor do meu time, mas eu fazia de tudo pro meu time ser o melhor. Eu acho que é a mesma coisa na federação. Eu, por exemplo, hoje te falo assim, eu vejo, por exemplo, Ituano na Série B, Novo Horizontino na Série B, Mirassol na Série B do Campeonato Brasileiro, né? São Bernardo na Série C. A impressão que eu tenho é que o trabalho da federação, o nosso programa de excelência, essa aproximação que a gente tem com os clubes, tem ajudado os clubes a ter uma gestão mais moderna, mais eficiente, né? Você vê o Mirassol, um centro de treinamento bacana. Eu acho que é esse o nosso papel, porque o potencial do Brasil, ele é muito grande. Eu acho que nós sempre fomos muito bons dentro de campo e fora do campo na gestão, na administração, na governança, transparência, a gente tem um caminho para avançar, como aconteceu na Inglaterra, como aconteceu na Espanha. Então eu acho que se a gente trilhar esse caminho aqui nas federações, na CBF, o futebol brasileiro vai crescer muito e vai se fortalecer muito. E a gente vai ser muito feliz vendo mais emprego, mais receita, mais clubes com 100 treinamentos, mais garotos com uma camisa no interior, que eu acho que é um pouco o nosso papel, né? Eu, quando vim para a federação, quando o presidente Reinaldo me trouxe em 2015, eu comecei a visitar os clubes e convidar os jogadores, os capitães, os treinadores, os gerentes executivos vir na federação. Aí vinha, sei lá, Rogério Ceni, puxa, Mauro, essa é a primeira vez que eu venho na federação. Caramba. Fábio Carilli, Mauro, essa é a primeira vez que eu venho na federação. Ou seja, os treinadores, os capitães, os executivos, os gerentes, não, as pessoas estavam longe. A área técnica não frequentava a federação, né? Então, claro, as decisões eram sempre de um olhar muito do presidente, não que seja ruim, porque os presidentes participam, decidem, mas a partir do momento que a gente começou a envolver o capitão, o treinador, o executivo, Hernan e Danilo, a quantidade de informação boa que eles trazem, e olha, o regulamento, se mudasse isso, se a altura da grama, se registrasse o contrato treinador, a questão da lista B, de você limitar o número de inscritos, liberar os jogadores da base para incentivar, ou seja, uma quantidade de informações, de qualidade nas informações, e a gente foi fazendo muitas mudanças que foi fortalecendo muito o futebol.
de São Paulo, né? Então eu acho que essa proximidade, essa gestão colaborativa, participativa, tem sido, eu acho que o grande êxito da Federação Paulista, né? E também, até porque a federação não é nossa, é dos clubes, né? Sim. Quanto mais eles participam, quanto mais eles frequentam, quanto mais eles vêm aqui, mais nos ajudam, e eu acho que é um reconhecimento válido também porque a gente está aqui de passagem, né? Quanto mais a gente conseguir fazer crescer, melhorar a gestão, é bom para todo mundo, né? E essa experiência você já trouxe da Europa. De lá você já veio com isso na cabeça, lá já era assim, você já via isso lá acontecer? Um pouco, porque o jogador europeu, ele é mais ativo, né? Ele participa mais. Eu lembro, por exemplo, da AF lá, da Associação dos Futebolistas Espanhóis, né? Que é tipo uma associação, um sindicato deles lá. Os jogadores do Barcelona, do Real Madrid participavam muito. Sim. E ajudavam com a presença deles, os times, porque, claro, Barcelona e Madrid tem muita força, eles participavam, cobravam, exigiam e as coisas aconteciam, né? Então, na Europa foi uma formação que me ajudou um pouco nesse sentido e foi uma ideia também do presidente Reinaldo, quando eu vim para cá, Mauro, essa é a nossa ideia. E para mim foi ótimo também ir nos clubes, conhecer os clubes, porque comecei pela Série A1 e aí A2, A3... E aí você vai vendo realidades muito diferentes, né? E aí quando o presidente, ou o treinador, o gestor do clube me ligava, eu estava vendo lá a infraestrutura deles, você sabe que as realidades, às vezes, tem clubes que é o presidente mais uma pessoa, são clubes que têm dificuldades, né, de gestão, de contratar pessoas, não tem tantos recursos. Então, eu acho que você entender, você consegue ajudar muito mais. Eu acho que a grande virtude, sempre falo isso, do gestor, é ouvir, falar muito de escuta ativa, né? Quanto mais a gente ouve e tenta atender, mas ouvir de forma genuína, né? Porque ajuda a tomar boas decisões. A única coisa que a gente comentava para os jogadores, para os treinadores, falar, gente, vamos lá, vamos pensar no que é bom para o futebol. Se cada um que vier aqui pensar no que é bom para o meu clube, no que é bom para mim, a gente não vai sair do lugar. Vamos tentar pensar o que é bom para o futebol como um todo, né? Para a gente fortalecer essa indústria. E foi muito positivo, todo mundo começou a participar, começou a ajudar, e até hoje, né? A gente faz, por exemplo, os conselhos técnicos preliminares, e eu acho legal, por exemplo, o Abel falou, Mauro, se tiver que cancelar o treino, eu cancelo o treino para estar aqui. Então, por exemplo, citando o Palmeiras, o Abel participa, o Everton participa, o Cícero, né? Então, você já vem com todo mundo para participar, para dar sugestão, né? A última deles, depois a gente pode falar disso, tem que agora padronizar a altura da grama. Olha só. Foi esse ano, a altura do corte. Isso foi um pedido do Abel. No último, enfim. Uma sugestão. Foi uma sugestão do Abel, já tinha passado algumas sugestões por escrito, inclusive, e aí ele dá a sugestão, a gente coloca, tá todo o pessoal participando ali no evento, né, por vídeo. Todo mundo, coisa bem democrática. Isso, né? Todo mundo concorda com isso? Todo mundo está de acordo? Não, sim, todo mundo concorda, todo mundo está de acordo, vai ajudar, vai melhorar, né? Então, a gente põe em votação e depois do conselho técnico vai para o conselho técnico com os presidentes de clube, para os presidentes aprovarem, né? E foi assim que esse ano, essa foi, a gente pode falar de outras, mas essa foi a última, né? A altura da grama que ficou de padrão FIFA, de 18 milímetros a 23 milímetros. Essa é a margem que tem de altura da grama. Isso já foi aprovado? Isso já foi aprovado para esse ano, para esse campeonato paulista. O que está valendo hoje, então, no Campeonato Paulista é uma sugestão do Abel Ferreira. Sim, o Abel deu sugestão no Conselho Técnico Preliminar e todo mundo aprovou e ficou a essa altura de 18 a 23. Você que assiste o jogo, você não sabe desse bastidor. Né? A gente não sabe que o gramado tem um padrão. É legal, né? Muito louco, muito legal isso. Em qualquer estádio, né? Qualquer estádio que receba jogos da Série A1. A Europa, por exemplo, a sugestão era um pouco mais ampla. Na verdade, a gente quer chegar lá no futuro, né? Era também padronizar a irrigação. Porque a altura da grama também... Como é o futebol na Europa, na Inglaterra, na Espanha, ele é muito rápido. Por quê? Porque a grama ela é baixa, você molha o campo e a velocidade, a intensidade do jogo é muito maior, né? Então, o nosso objetivo é alcançar isso. No futuro, a nossa ideia é também padronizar a irrigação, mas aí a gente tem alguma questão de infraestrutura que você precisa padronizar os sistemas de irrigação, precisam ser todos iguais, para você poder falar, olha, a irrigação antes do aquecimento será de 5 minutos, antes do jogo... Tem a drenagem também disso. Então, o ideal, se você padronizar tudo, a drenagem, a irrigação, todo o sistema, ficar tudo igual, é mais fácil de você padronizar essa irrigação. Então, por exemplo, 10 minutos antes do aquecimento, molha.
5 minutos antes de começar o jogo, no intervalo mais 5, mais o sistema, e aí você consegue alcançar um padrão de excelência, né? O legal é que realmente a participação é democrática, todo mundo participa, dá sugestão, ajuda, né? Então, já tomou muito banho já, né? Quando eu estiver na beira do campo, então, tiver essa coisa do relógio, vou ligar pro Mauro. Mauro, qual que é a programação desse estádio aí, ó, pra ficar longe? Eu tomei alguns banhos ali. Hoje, assim, hoje a gente ainda não padronizou, né, a irrigação, até tem os clubes, mas a gente não tá... Ainda dava... Não tá no regulamento, mas os clubes já fazem, já molham, é mais a gente com o tempo estabelecer isso, padronizar isso no regulamento, deixar tudo bonitinho, né, para ficar todo mundo, o critério ser igual para todo mundo. Isso é transparência, porque assim, quando você pega uma gestão e aí você tem algo aberto, e hoje a Federação Paulista de Futebol é uma federação aberta, né? A gente sempre ouvia assim, as entidades que administram o futebol são fechadas, são salas fechadas, decisões são tomadas de maneira unilateral. A gente vê hoje uma Federação Paulista aberta, democrática, e acho que esse exemplo que você deu agora é perfeito em relação ao que a gente está vendo hoje no trabalho, e por isso o Paulistão tem esse sucesso que tem, né? Na verdade, ela é assim a nível técnico, né, com o capitão, o treinador e o executivo, e também com os presidentes, né, o Reinaldo, todas as decisões dos clubes, vocês vão votar, eles votam e decidem por maioria, né, porque a gente está aqui na federação, mas a federação é dos clubes, e as decisões até do regulamento, do formato da competição, também teve essa votação, e os clubes decidem, né? Porque muitas vezes eu vejo algumas críticas com relação ao formato, né, da competição. É importante ficar claro que quem decide isso são os clubes, né? Que eles votam e decidem no conselho técnico com o presidente. E indo nesse caminho, Mauro, eu vou te fazer uma pergunta. A implantação do VAR na Federação Paulista. Você liderou esse processo. Também foi nesse caminho, junto com os clubes, de conversas, porque agora rolou treta, a sede principal é na Federação Paulista da cabine do VAR. Isso foi um grande desafio, né, para a Federação Paulista, porque era um projeto grande, né? Teve um evento da FIFA no Rio de Janeiro, e a Federação teve presente lá com o Departamento de Comunicação, Departamento de Jurídico, Competições, a gente foi com todo mundo lá para tentar entender o projeto do VAR para a gente poder implementar aqui. A CBF também nos ajudou, na época o Sérgio Correia estava lá na CBF como presidente da comissão, nos ajudou bastante também nesse projeto, e é cheio de detalhes, né? Desde você definir a equipe, por exemplo, a questão do VAR ser centralizado aqui na federação, está aqui na sede, você tem que conectar os estádios com fibra ótica, aí conectamos cada estádio com 2 vias. Que trampo, hein? Porque assim, se tem um acidente com uma via, você tem que ter a contingência, o backup. Então, a gente encontrou uma empresa para conectar os estádios com fibra ótica. Aí depois... Essa empresa portuguesa, não é? Então, a empresa que conecta o estádio com a fibra ótica chama GST, né? Uma empresa brasileira. É brasileira. Quem é do Reino Unido é a Hokai, né? A Hokai, a empresa que opera o VAR, opera na Copa do Mundo, para a FIFA, e opera aqui para a gente também. A gente, na Rússia, a gente foi visitar a sala do VAR na Copa e decidimos contratar a mesma empresa que fez a operação lá, até por know-how, por uma questão de segurança, né? Aí a gente fechou com a Hokai e começamos a operação aqui. E quando a gente organizou a sala, foi interessante também que a gente, da mesma forma, trouxemos aqui os presidentes, os treinadores, os capitães. Aí depois a imprensa, que é para experimentar. Isso, eu lembro que eu vim aqui. Isso mesmo, para sentar sentir o drama. Para sentir o drama. Porque isso aconteceu. A gente foi uma ideia bacana, porque no evento da FIFA, da IFAB no Rio, eles fizeram isso com a gente. E eu fui um dos que sentei lá. Então, quando você olha operar, você fala, isso aí não é tão complicado. Aí quando você senta e vê ali as 19 câmeras, um monte de... Você fala, caramba, e agora? Gente falando, né? Onde que eu olho? Que câmera que eu busco a jogada, né? Porque você olha uma, tem uma impressão, você olha outra imagem, outra, então não é tão simples. Então o pessoal sentar e operar, o pessoal, o treinador, o presidente, eu lembro que o Lugano veio na época, estava no São Paulo, o André estava no Corinthians, veio também, sentou, Tônio Carlos, acho que estava no Bragantino, treinador também. Foi bem interessante. E a imprensa também, eu acho que é bom porque você tira aquela impressão e o pessoal começa a entender as dificuldades, né? Porque colocavam lances que à primeira vista você tinha uma impressão que era uma coisa e quando você analisava o lance depois era totalmente diferente, né? Então foi um projeto também que a gente envolveu todo mundo, depois palestra com os jogadores para orientar sobre como funcionaria, em que ocasião
o VAR entraria, porque até hoje a gente vê muitos jogadores no campo, o lance que não é pra VAR, os caras pedindo VAR. Lateral, né? Lateral pedindo VAR, né? Fala, gente, vamos é. entender aí nos lances que o VAR realmente ele tem que entrar. Lógico que a gente ainda tem que aprimorar, mas eu acho também que no Brasil tem uma cultura que a gente pode, o jogador colaborar um pouco mais, né? Eu vejo, por exemplo... Sim. Na Europa, sei lá, aqui no Brasil, o árbitro vai no VAR, tá todo mundo ali, fala, deixa o árbitro ver, tem gente vendo lá em cima, tem imagem, o pênalti vai ser revisado, né? O gol vai ser revisado, então vai se rever. E o jogador acha que o que ele falar vai adiantar alguma coisa, não vai adiantar nada. E o treinador fica ali na orelha do quarto árbitro, então todo mundo fica estressado, isso aí precisa mudar. Não, colaborar um pouquinho mais, né? Outra coisa que a gente fala assim que precisa também hoje em dia, né? Eu falo, o goleiro pula no treino 200 vezes, cai e levanta. No jogo, o goleiro faz uma defesa, parece tomar um tiro, cai, fica no chão. Perdendo tempo, né? Então, a gente até na Copa a gente viu isso, né? Que a questão dos acréscimos. Você estica, né? E aqui no Campeonato Paulista esse ano a gente também tá. Porque o telespectador, quem vai no estádio, quer ver jogo, né? Não quer ver o rodinho em volta do árbitro, ou o jogador caído no chão fazendo cera, perdendo tempo, né? Então, todo mundo pode contribuir para a gente ter um espetáculo melhor. Na primeira rodada a gente já percebeu isso, né? Santos e Mirassol foi o jogo que eu tava lá, inclusive transmitimos no YouTube do Paulistão, e teve o segundo tempo mais de 1 hora, porque você teve muito acréscimo, teve pênalti, o pênalti perdido e tudo mais. Além da cera que foi que o jogador faz, é isso, né? De você dar ao jogador e falar assim, ó, vai ter acréscimo, não adianta ficar aqui segurando, a gente vai soltar, e a Copa do Mundo a gente viu que foi algo muito positivo, né? Não, sem dúvida, né? E o jogador, ele entender, o jogador, eu digo todo mundo que faz parte do espetáculo, né? Que o futebol é entretenimento, e a gente compete com a Premier League, com a Liga, com outras formas de entretenimento, com outras competições, e quanto melhor for o nível da nossa competição, é melhor para todo mundo, né? Então, todo mundo tem que contribuir para o espetáculo ser melhor, para a gente ver mais bola rolando, para a competição ser cada vez melhor, né? Então, acho que é um desafio também mais da gente trabalhar para conscientizar da importância de ter um bom comportamento ali, de trabalhar para o espetáculo ser melhor, né, André e Danilo? E esse aqui é o podcast do Paulistão, esse aqui é o primeiro episódio só. Toda segunda-feira, às 6 da tarde, eu e o Danilão aqui, a gente vai estar com grandes convidados, e nesse primeiro episódio, o Mauro Silva não podia começar melhor. Eu tô aqui tentando controlar o horário, porque a gente tem muita coisa pra falar do Mauro, né? Vamos entrar na resenha de bola? Vamos. Vai lá, Danilo. O Mauro, ele já me lembra um dos lances mais aflitivos da minha vida. Do Paluca? Eu tinha 12 anos, cara. Eu tava, assistindo o jogo com meu pai, e aquela bola não entrou, Maurão. Se você faz aquele gol, o cara da Copa era o Mauro Silva. Era o Mauro Silva. Esse papo de Romário. Quem fizesse o gol no título, meu amigo. Desculpa, parceiro. Aquele momento ali. Como é que foi aquilo ali? Você sonha com aquela bola ainda ou não? Rapaz, toda vez que eu vejo o lance, eu não torço pra bola entrar. Eu falo que um dia vai entrar de tanto, porque, caramba, é que foi um momento tão complicado, né? Eu falei que foi um momento complicado, mas já estamos com 24 anos de novo. Depois a gente vai falar disso. Chegamos nos Estados Unidos com 24 anos sem ganhar uma Copa de novo. Mas essa pressão e essa dificuldade e toda a trajetória ali nas eliminatórias, aí você chega na final e a Itália é uma seleção difícil, organizada ali, que a gente tivemos até algumas oportunidades, a bola não entrava. Então naquele lance, puxa, era mais entrar para acabar o sofrimento ali, para ver se a gente ganhava o jogo, sabe, Danilo? Porque, e eu sempre falo, né, teria evitado muito sofrimento, porque os pênaltis depois foi um Deus nos acuda também, né? Porque doido. 24 anos de pressão de trabalho, você decidir no pênalti, e eu ainda tinha uma situação mais dramática, né? Porque eu com o Bebeto, a gente tava junto no La Corunha, e nós tínhamos perdido o Campeonato Espanhol 2 meses antes por causa de um pênalti. É verdade. Era ter feito o gol e campeão espanhol pela primeira vez na história. Aí eu não fui campeão espanhol, perdi o Campeonato Espanhol. E o Bebeto que bateria o último pênalti. Aqui pela seleção. Então, ó o drama, né? Então, quando vai pros pênaltis, eu falei, meu Deus. Bateu, assim, aquele desespero? Veio o filme do La Corunha, não? Veio, porque assim, eu tô na cabeça e falo, não é possível que eu vou perder.
o Campeonato Espanhol e a Copa do Mundo em 2 meses por causa de um pênalti. Eu falei, não é possível. Que loteria é essa, né? Que o pessoal fala que o pênalti é, né? Então, olha, esse era um pouco, mas aí não, vamos esquecer isso, vamos lá, vai dar certo, né? Você já rapidinho tenta tirar esse pensamento ruim da cabeça, né? Uma programação mental positiva. Vamos, não, vai dar certo, vamos ganhar. E dá certo isso. Não, hein? o quê? Essa coisa de você Lógico pensar. que dá, não. Força do pensamento. Mental, programação mental. Se você não sair em campo achando que você vai ser o melhor em campo, você tá morto. Se achar que vai errar ali, você já começa errando. Essa questão de você estar confiante. Mas o duro é que eu já fui confiante, mas aí o Márcio Santos já me erra primeiro. Nossa senhora, velho. Aquele calor lá, aquele calor que tava, né? Aquele estádio quente. Foi, né? porque também a gente fala dessa questão da transmissão, tudo, né? Mas foi final de Copa do Mundo, meio-dia, na Califórnia, mais de 40 né? graus, com prorrogação, pênalti, enfim. Foi dramático. Felizmente deu certo, mas assim, foi duro. Não, foi difícil. Aquela final foi duro. Então, meu gol teria evitado muito sofrimento lá. O pênalti do Romário que bateu na trave lá, morreu 200 mil pessoas do coração no Brasil. Não, mas é o seguinte, esse pé salvador aí, que poderia ter sido do lance lá com o Pagliuca e tudo mais, ele trouxe uma sorte antes da Copa, né? Ah, sim. Você lembra daquele passe Eu açucaradinho, lembro. né? Ah, porque o gol do Romário. O Romário driblou não sei o quê. Mas quem deu o passe? Volta o lance, amigão. Volta. Volta. É verdade, volta o lance, no Maracanã. Não, aliás, La Corunha, né? Porque o Bebeto deu o passe de um gol, o Bebeto deu o passe do primeiro gol e eu dei o passe do segundo, né? A gente tava os dois jogando no Deportivo lá, mas aquele jogo também foi dramático porque você volta no Maracanã, Uruguai, fantasma de 50 e você tinha que ganhar para garantir a classificação. Aquela coisa da união, vocês entrando de mão dada. Isso foi bacana. E essa união, é interessante falar disso, porque a gente mantém essa união até hoje, né? Aquela união que a gente tinha. Tem um grupo de WhatsApp lá que eu sei. Tem um grupinho de WhatsApp? Tem 2 grupos de WhatsApp. É mesmo? Ele falou 2 de um jeito, tem 2. Não, tem 2, é porque a gente tem um... Não tem o Dunga, no outro não. Não, o Dunga tá nos 2. Tá nos 2. O Capita tá nos 2? Não, é que tem alguém que não tá. Olha aí, ó. Tem alguém que não tá no segundo grupo, hein, mano? É que o legal é que um dos grupos é com o Instituto Ayrton Senna. A galera do Instituto Ayrton Senna, que a gente faz algumas ações em conjunto, né? A relação também que a gente com o Senna, em função da homenagem, em função dele ter dado o pontapé inicial naquele jogo em Paris, né? A gente se aproximou muito aí do e ele faleceu um mês antes da... acho que dois meses antes da Copa. Dia 1º de maio então, foi. Foi uma inspiração também pra gente, é importante falar, o Senna... Pela pessoa, pela inspiração como atleta, né? Pela preocupação dele também com a sociedade brasileira, enfim, era um cara que inspirou e ajudou demais a gente a ganhar. Então a gente tem essa relação com o Instituto. Então, nos 2 grupos, um é com o Instituto, tá os Tetras e o Instituto Ayrton Senna, no outro estamos só os Tetras. E no grupo, quem é aquele cara que manda bom dia? Mazinho. O Mazinho? É o chato do bom dia? O problema do Mazinho é que ele tá em Barcelona, então o bom dia dele é de madrugada. É na madruga, ele manda um cafezinho assim. O bom dia do Mazinho acorda. Bom dia, meus amigos. Lá de Barcelona. Acorda todo mundo. Eu queria ficar um dia só no grupo, em dia de jogo da seleção atual. Só pra ver os caras cornetando. Cornetando. Quem que é o mais corneteiro do grupo? Acho que é o Ricardo Rocha. Ricardo Rocha? É uma trairagem mostra. Ricardo Rocha, hein? Quem diria Ricardo Rocha? Ricardo Rocha é uma figura. Não, os caras postam muito. Cafu posta bastante também. Não, mas o Ricardo Rocha assim, fala assim, eu não entrava, vou imitar o sotaque dele do Recife. Eu não entrava em campo, eu desfilava. Então ele tá certo, ele é o corneteiro. Tá certo, ele tem moral. Aguentar Ricardo Rocha não é fácil, rapaz. Não, mas o Ricardo eu gosto muito dele porque ele foi um personagem importante, assim, pra gente ganhar. Da união, né? Da união. Na resenha. Na resenha, né? Aquele papo furado dele lá. Ainda bem que não tinha WhatsApp nessa época, hein? O Kawasaki lá, aquela quebrada dele que ele fala que fez de propósito, é mentiroso, mas ele, pra descontrair o grupo, mas ele foi um cara importante mesmo, ajudou muito, assim, as brincadeiras dele, porque a pressão era grande, né? Então ter esses momentos aí de descontração com ele ali foi fundamental. Ele jogou o primeiro jogo, machucou,
Os outros jogos ele já não participou mais, mas estava o tempo todo cantando, tocando no pagode ali. O Ricardo foi um cara... Quem que era esse grupinho? Era Ricardo Rocha? Quem mais? Quem era os da resenha, assim? Do Ricardo samba? Rocha, do samba? Não, o grupo da resenha é Ricardo Rocha, Dunga, Romário... O Dunga? O Dunga é da resenha. mesmo? Dizem que o Dunga é da resenha. Total, Dunga adora uma resenha. Não, você não conhece o Dunga direito. É mesmo? Não é? Dele, tudo, mas ele adora... Uma vez falaram que o Dunga era tipo o Muricy Ramalho, porque o Muricy Ramalho, ele era sisudão nas entrevistas. Eu já tomei um monte de patada do Muricy. Depois que eu fui trabalhar com ele na televisão, viramos amigos, assim, de tomar vinho junto e dar risada. Figuraça. E aí depois me falaram que, poxa, o Dunga é a mesma coisa. Desse jeito, da resenha. Dunga, Ricardo Rocha... Dunga, Ricardo Rocha, o Ronaldo ficava ali... Ronaldo era só aprendendo, né? Só aprendendo, né? Branco também, bom, a resenha. Romário. Romário Adora a resenha. Não, a gente jantava, ficava na mesa, a gente jantava às 7 e o lanche às 10h30, a gente ficava das 7 às 10h30, muitos dias. Emendava? Emendava. Muitos dias fome, hein? Não, muitos dias emendava. Não, assim, mas na resenha, Ricardo Rocha, o Gilmar Rinaldi também, enfim, o Romário, a resenha era boa, você morria de... E nessa época era um baralhinho, um dominó, porque hoje em dia é videogame, celular. Não tinha um joguinho, não tinha um carteado, assim, era só na ideia. Era bom porque o grupo, você vê, era muito, a gente ficava ali batendo papo, contando história. Ricardo Rocha falando do dinheiro que ele tinha não sei aonde, roubaram porque era mentira. Não, era muito... Que legal. Era muito divertido, cara. Foi um grupo... Tanto que essa relação, por isso que eu falo, né? Marcou e a gente... Parreira tá no grupo, Parreira também, o professor Parreira. O Parreira também. Cara, Costa. Nunca rolou uma tretinha, não? Discussão? Não. Não, discussão não. Discussão não, mas discussão no bom sentido. Não rolou, não. O nego posta alguma coisa, o outro tiver, não fazer isso, mas não é boa. Mas, pessoal, a relação é boa. Tanto que nos 25 anos do Tetra, a CBF acabou organizando uma festa na Granja, todo mundo, né? É verdade. E depois o Raí organizou outra também lá no hotel em Copacabana. Foi muito bacana. Tá com todo mundo. Foi ótimo. Você vê que a gente mantém essa relação até hoje. A galera é muito boa, muito boa. Essa união que a gente demonstrava ali de entrar em campo de mão dada, isso é importante. Era real. O time é real, né? É importante. Porque você tem que se ajudar, né? Eu falo assim, o que fortalece muito um grupo é você trabalhar pelo cara que tá do seu lado, né? Eu lembro do Branco, por exemplo, claro que contra Estados Unidos, que o Leonardo foi expulso e o Parreira coloca o Cafu, né? Porque ninguém sabia como é que tava as costas do Branco, como é que tava, né? Aí trocou e pôs o Cafu. O Branco ficou louco da vida. É mesmo? Teve esse... porque, claro, colocou o Cafu. Mas aí depois, no jogo contra a Holanda, coloca... O cara faz o gol da classificação. Coloca o Branco. Mas aí é legal porque o Branco ia marcar o Overmars. Da Holanda, com o Overmars. Rápido pra caramba, marca o Overmars. Um foguete, né? E aí o Ricardo Rocha, aí Branco, quem que você vai marcar? O Branco. Cara, voltando de contusão. O Branco, vamos ver quem tem mais garrafazinha pra vender. Eu falava pro Ricardo. Mas aí vinha pra mim e falava, Maurão, você vai ter que me cobrir. Vai ter que me cobrir. Eu falei, não, Branco, tá tranquilo. Aí a gente combinou lá. Porque o Overman realmente, quando ele dá o tapa no fundo, você tem que ter outro pra pegar. Tem que ter outro já por trás pra pegar. O cara é rápido, né? Mas aí um ajudando o outro ali, o Branco foi o cara que fez o gol importantíssimo contra a Holanda lá, que deu a classificação, né, para a semifinal. Você vê como esse grupo de ajudar, de colaborar, essa união é fundamental para vencer uma Copa do Mundo. Você tem que ter muitas virtudes, não pode errar. Sim. Não pode errar. Eu falo fazendo tudo certo. Você ainda não sabe se vai ganhar. Quando você erra em alguns detalhes aí, complica. Mas deixa eu voltar um pouquinho só, André. A gente falou daquele passe que você deu pro Romário. Eu quero saber, o Maurinho? O Maurinho, 15 anos, 16 anos. Como é que era esse moleque na bola? Era atacante, já era volante, você virou volante por uma circunstância? Porque normalmente o moleque que joga bola... Pô, eu não vou ser volante. Eu não quero ser zagueiro. Todo mundo é centroavante. Você era centroavante também? Centroavante, com direita, atacante. Queria fazer gol. Quer fazer gol, moleque. E aí foi caindo. Aí foi descendo. Pro garoto se apaixonar por futebol, o garoto gosta de duas coisas: da bola e de fazer gol. Você dá uma bola e deixa que é alegria completa, né? Eu jogava centroavante, ponta direita. Eu fui pro Guarani como meia. Tá. Aí fiz teste como meia. Passei no teste e o Guarani me levou. Aí jogando de meia, nos jogos, às vezes você pegava um marcador bom, você jogando de costa. Imagina o Mauro Silva jogando de Djalminha de Zidane, né? De costa,
Você pega um marcador bom, o cara te anula, Te anula. completamente. Ele chegou no Guarani de 10, aí depois teve um tal de Djalminha, chegou, aí ele virou volante. Você foi pro Bragantino já de volante. Eu fui de volante. Não, no Já Guarani mesmo, no juvenil, aí eu tava com dificuldade pra jogar de meia, puxa, não tava me sentindo bem, putz, falei, o que tá acontecendo? Não sei o que tá acontecendo. E aí tem uma mudança de treinador lá no juvenil, chegou um treinador chamado Paulo Leão. Tá. Esse Paulo Leão falou, Mauro, Você é volante. você é volante. Depois de volante. Puxa, sabe quando clareia tudo assim? Você falou, cara. Paulo Leão, você fez um bem ao futebol. Nossa Senhora. Muito obrigado, Paulo. Um abraço pro Paulo Leão. Um abraço pra ele. Já foi. Já faleceu, não tá aqui. Um abraço pra família do Paulo Leão, então. Família, É o filho, exatamente. eu encontro com o filho dele, às vezes encontrei com o filho dele na Rússia, eu viajo, o filho dele mora fora do Aí. Brasil, Bruno. De vez em quando eu encontro com ele, a gente bate papo, fala, ó, seu pai foi importante pra mim pra caramba. E a partir de aí realmente mudou. E é uma percepção, é um detalhe, né? Que o cara enxerga no campo e fala. Mas pra gente, por exemplo, é você jogar de frente ou jogar de costa, porque o meio joga de costa e o volante joga de frente. Muda do dia pra noite, né? E foi isso que você, de repente, fala, caramba, tô na minha... Achei onde eu vou jogar. Tô na minha achei o meu posição. espaço A partir dali, enfim... Tem muito clube precisando de um desse, hein? De um Paulo Leão, viu? Paulo Leão, pior Tem muito clube precisando de uns toques aí, viu? Não, é verdade. Eu falo porque na época, no Guarani, realmente era uma referência de formação, né? E eu sempre falo a questão da base, esse foco também no desenvolvimento individual. Sim. Porque os treinadores, eles têm uma preocupação grande hoje, taticamente, o cara quer chamar atenção, quer fazer carreira, mas o que fazia diferença no futebol brasileiro era esse trabalho técnico individual de fundamento, de passe, de cabeceio, porque o jogador chega pronto no profissional. Sim. Quando o jogador chega com deficiência de fundamento, no profissional não dá tempo você De aprender. você corrigir. De Então, na base, se você, nas categorias de base, e antigamente o Guarani realmente era uma referência nessa formação, para mim, foi... eu sempre falo, o presidente vem aqui do Guarani, o Ricardo, eu agradeço lá, porque a questão de formação também, né, eu perdi meu pai, tinha 12 anos, aí minha mãe falou, Mauro, só vai jogar futebol, você continuar estudando. Vou para Campinas, me colocaram no Colégio Técnico no Pio 12, da PUC Campinas, curso de inglês, cursinho objetivo. Eu sei que tua mãe foi muito importante nessa transação, nesse processo, né? Minha mãe falou, não vai, não vai. Aí quando eu falei, mãe, mas como que eu não vou? Não, só vai se continuar estudando. Aí eu em Amparo, na época eu estava eu estava numa ETEC em Amparo, chamada João Belarmino, fazendo eletrotécnica, né? E aí ela, não vai terminar o curso técnico e tal. Aí eu fui para Campinas não tinha eletrotécnica, eu fui para fazer processamento de dados lá no Pio 12. Então, e ela foi importante para mim, porque normalmente o jogador é difícil, porque no Guarani se treinava de manhã e tarde, todos os dias. Pegar o material à noite, depois treinar de manhã e tarde, cansado, arrebentado, ser louco pra molecada já de chinelo, vendo novela, ser louco pra ficar por ali, putz, vamos estudar. Enfim, mas foi importante pra mim essa base acadêmica, tanto o Pio 12, depois o cursinho objetivo, o curso de inglês com o Mancini, na época o Wagner Mancini tava lá comigo, tinha que aguentar o Mancini, meu Deus do céu, Neto, Júlio César, Ivair, João Paulo, Barbieri, Paulo Isidoro, Ricardo Rocha. Aguentando Ricardo Rocha desde o Guarani. Desde o Guarani, aguentando aquela mala, Ricardo Rocha. Não, mas enfim, foi um clube que foi importante. E a gente fala hoje essa questão da formação integral, desenvolvimento humano nas categorias de base. E realmente esse é o caminho. Eu falo que a questão de transição de carreira depois, de conseguir vir aqui para a federação para trabalhar, tudo, quanto mais você tem uma base acadêmica, mais você tem condição de se desenvolver. Para mim, ir para a Europa, ficar 13 anos na Europa, 11 anos na seleção, né? Foi tudo em razão dessa base acadêmica que o Guarani me proporcionou lá. Foi importantíssimo. E antes da gente falar da história do Mauro como jogador no Campeonato Paulista, né? Que é uma história importante, já que você tocou na história, fiquei na Europa há muito tempo, como é que é ser rei lá em Coruña? Lá? O cara chega no aeroporto, impressionante. Fala assim, ó, quando você for com a Maitezinha, com a tua família lá, chega no táxi e fala, amigo de Mauro Silva. Vou mandar nossa foto de hoje. Vai cobrar, vai pagar o dobrado. Não, eu quero na Calle Mauro Silva. Quero na rua Mauro Silva. Pronto, o cara tem uma rua chamada Mauro Silva lá. Impressionante. Tem pouca moral ou não? Pouca moral ou não? Como é que é? Isso foi muito bacana, assim. Emocionante, na verdade, pra mim, assim, porque, claro, você imagina...
brasileiro e morar na Europa, ficar 13 anos, e esse tipo de homenagem, de reconhecimento, de carinho, enfim, é difícil de explicar, é difícil de entender até para mim, assim, eu não sei que essa relação tão próxima, né, e tão intensa lá com o clube, com a cidade, porque foi uma relação que ela extrapolou muito o aspecto clube e jogador, né? Sim. Eu acabei tendo uma relação muito bacana com a cidade, com a prefeitura, o prefeito na época, o Paco Vasques, né, o Francisco Vasques, foi o que propôs a rua com o nome Mauro Silva, também com a Universidade de La Coruña, o saudoso falecido lá, né, o reitor José Luiz Meilan Ri, foi um cara me adorava, eu tinha uma relação muito bacana, me ajudou demais, assim, o cara, ele foi um personagem importante da história da Espanha, foi secretário de Estado, ajudou na época a escrever a Constituição Espanhola, e eu acabei tendo uma relação muito próxima, né, ele gostava muito do Brasil, e um cara que sempre me fala, Mauro, o jogador tem que ser uma referência positiva, tem que causar impacto positivo na sociedade, tem que ter uma postura, então, uma pessoa que me ajudou muito também, mas... Eu, La Coruña, enfim, é difícil explicar, porque eu tinha uma relação, acabei ficando 13 anos, mas tive proposta para sair, decidi ficar. Você mas negou os Galácticos, né? Então, mas eu assim, vamos lá, em 2000, na Copa do Mundo, só voltando em 94, eu tava com o joelho, tava com uma tendinite crônica no joelho esquerdo. Já em 94? Em 94. Tava no sacrifício. Eu tava no La Coruña fazia 2 anos, e no La Coruña, a Copa, eu cheguei em 92 com o Bebeto, a Copa foi em 94. E eu, como tava com essa tendinite, me incomodava. Desde a fase de treinamentos, antes de cada jogo eu tomava um Voltaren. Voltaren anti-inflamatório. O anti-inflamatório, para mim, ele tem um efeito analgésico muito grande. Então, joguei a Copa, acabou a Copa, campeão do mundo, quando todo mundo sabe, falei, caramba, que beleza, ganhei uma Copa, o joelho aguentou, eu falei, nossa, que beleza, hein? Deu certo. 20 dias depois, volto pra Espanha, começo a treinar, não aguento de dor no joelho esquerdo, eu falei, caramba, não aguento de dor. Fiz uma ressonância magnética, uma rotura parcial no tendão patelar. É igual a lesão do Ronaldo, só que um grau, o dele foi rotura total, a minha era rotura parcial no tendão. Lesão grave. Lesão grave. Opera o joelho. 4 meses... para recuperar, aí recupero 4, 5 meses, volto a jogar. Jogo um jogo, jogo 2 jogos, 3 jogos, 4 jogos, uma dor no tornozelo que eu não aguentava. Caramba, de dor no tornozelo. Uma sequência de lesões. Falei, que coisa. Ressonância magnética. Faço a ressonância magnética, necroses. Nossa, tem uma necroses no tornozelo direito, eu acho que o osso, se eu não me engano, chama astrágalo, ou astrágalo, enfim. Algo por aí, parecido com isso. E aí, só que o médico de Barcelona, que fez o diagnóstico, ele falou, Mauro, talvez você não volte mais a jogar futebol. Falou isso? Porque era uma lesão parecida que o Van Basten Torcedor do Barcelona, esse médico, né? Tá na cara, né? Ele falou isso aqui, fala que não joga mais pra... Não, falou isso. Ele falou, talvez essa lesão você não volte Ficou mais desesperado, a jogar porque futebol. você tava no auge. Com 26 anos, 26 para 27 anos, né? E aí, pra mim, foi um baque, uma notícia terrível, assim. Aí eu volto pra La Coruña com o médico do La Coruña. Ele conversa com o presidente do clube, e o presidente do clube me chama. Aí o presidente Lindor me chamou e falou, Mauro, olha, fiquei sabendo lá o que aconteceu, do diagnóstico, eu quero renovar o seu contrato mais 4 anos. Aí, ó. Espetacular, porra. Quero renovar o seu contrato, sabendo que eu podia não voltar, quero renovar o seu contrato mais 4 anos. Falei, presidente, olha, muito obrigado, eu agradeço muito a oferta, não estou confortável para assinar nada agora, mas eu agradeço muito, mas foi uma coisa que eu nunca esqueci. Depois eu demorei, eu acho que 1 ano e pouco para voltar, demorei para voltar. Aí assim que eu joguei alguns jogos, ele fez questão de sentar e renovar o contrato por mais 4 anos. Então tem uma gratidão ali. Eu nunca esqueci desse momento. E aí também tem a relação com a cidade, com a prefeitura, a questão das homenagens, da rua, tudo esse ambiente de carinho na cidade, o pessoal me tratava super bem. Tem a questão que o La Coruña ganhando títulos, nós ganhamos 6 títulos oficiais, Campeonato Espanhol, que foi depois do Campeonato Espanhol Proposta do Madrid, também já tinha sido campeão espanhol com o La Coruña, jogando a Liga dos Campeões, ou seja, era um time que esportivamente também, não é que a gente não... Era um time entregando de Liga dos Campeões, né? Time ganhando título, não é que... Então chegou um momento que eu era, sei lá, mais ou menos o caso dos jogadores como o Messi,
Xavi, Iniesta, que você não se vê. Você vê esses jogadores da Espanha com outra camisa, grande. você tem uma identificação tão grande com o clube. Eu falei, posso jogar na Itália, posso jogar na Inglaterra, França, mas eu nunca vou poder lugar. jogar na Espanha contra o La O Coruña. único caso que eu lembro assim forte foi o do Figo. É que o Figo ficou um pouco tempo no Barcelona, só que teve o impacto de ser um rival pro outro, né? E aí foi aquele alarde, aquela comoção. O Ronaldo também trocou, né? O O fenômeno. Ronaldo também trocou. O Ronaldo foi pra Itália primeiro, né? Foi pra o Figo que foi... Teve uma quebra ali de... O Figo foi direto, né? Nossa, ali foi uma loucura, né? Impacto muito grande. Mas aí talvez foi o Florentino, um cara muito esperto e muito ousado, né? Porque, claro, na época, não sei se você lembra, mas... Você viveu essa época, Eu vivi, né? eu tava lá, né? Eu falo assim, porque olha que só, o presidente, que eu não me engano, do Real Madrid era o Lourenço Sanz. Sim. O presidente atual, Lourenço Sanz, tinha ganho 2 Champions League e sai candidato à reeleição, depois de ganhar 2 Champions League. E o Florentino sai candidato e fala assim... Ele não tinha sido eleito ainda. Não tinha sido eleito, sai candidato e fala assim, se eu ganhar as eleições, eu trago o Figo. Olha que sem falar com o jogador. Eu acho que ele prometeu, ele se não me engano, é isso. Com o empresário, né, do jogador. Que loucura isso, que loucura, né? Mas ó, o Florentino como é um cara... É que tem um documentário que, aliás, eu vou até pra você assistir. Vale a pena, que verdade. Dos bastidores dessa transação. E o empresário dá aquele migué, né, Mauro? Fala assim, ó, não, tô falando com ele aqui, ele vai aceitar. Não tinha ninguém do outro lado da linha. O cara tava blefando. Pior que é. É ali que decidiu a parada. Negócio, né? O cara estava conversando, desligou o telefone, ele continuou, não, então, beleza, tá bem. Tá bom. Tá tudo certo, presidente. Pode tocar o seu projeto aí. Merece. Uma blefadinha, às vezes, olha só. De uma trocada dessa. Tá vendo? Não custa nada, né? É tipo aquela jogadinha ensaiada, né? Você vê? Não, essa foi impressionante, bem lembrado. Impressionante. Isso aí decidiu o rumo da coisa. Porque é a mesma coisa na época, quase a mesma coisa de você hoje tirar o Messi do Barcelona pro Madrid, né? Aquela época gerou uma comoção na Espanha. Mas então, voltando na relação com o La Coruña, com essa identificação que eu tinha com o clube, na cidade, minha família, minha esposa, meus filhos, ser super bem financeiramente, eu falo, o dinheiro, a proposta do Real Madrid era um pouco melhor do que o meu contrato no La Coruña, mas também não é uma coisa que vai mudar tudo, né? Então eu falo assim, a parte financeira, eu acho assim, quando tem uma transferência, a parte financeira é uma parte, a parte esportiva é outra parte, a parte social é outra parte, né? Enfim, eu tava super feliz em La Coruña. Você costuma ir pra lá ainda, mano? Eu vou quase todo ano. Todo ano você vai dar uma passadinha. Quase todo ano, às vezes eu estive recentemente em Barcelona. Estive lá com o Capdevila, com o Luque, lá com os 2 amigos que são de Barcelona. Não consegui ir até La Coruña, né? Mas eu praticamente todo ano eu vou para Espanha e sempre que eu vou eu tento dar uma passada aqui. La Coruña eu preciso com mais tempo, né? Porque se eu vou lá não vejo não para. Uma turma de amigos, todo mundo reclama. Então você tem que tentar organizar lá para poder estar com... Mas enfim, chegou um momento que para mim estar em La Coruña e estar no Brasil era... exatamente a mesma coisa, né? Tanto tem o Donato, jogadores que ficaram morando lá, Sim. né? Que passaram muitos brasileiros, Djalminha, Bebeto, Rivaldo, Flávio Conceição, Luizão, César Sampaio, Carlos Alberto Silva, treinador, né? O Felipe Luiz, enfim, La Coruña. Ele tem um lema lá que fala que é uma cidade onde ninguém é forasteiro, né? Você chega lá, você se sente em casa. Realmente porque a Galícia é uma terra de imigrantes, né? Muitos imigrantes galegos vieram para América do Sul, então eles têm muita saudade dos familiares que vieram para a América do Sul. Então, quando você chega lá, eles têm muito essa empatia de achar que, puxa, eles pensam, acho que lembram dos familiares que estão fora e realmente te tratam muito bem, assim. Você faz aquela paella ou nem? Cara, só come, eu sou ruim só. de cozinha, Ele come. eu sou ruim, eu como. Ele só come. Mas a Galícia é o melhor lugar da Espanha para comer. Galícia, o norte é muito bom, a Galícia é o melhor lugar. Eu sempre falo, o pessoal vai comigo para Madrid, Barcelona, eu falo, vocês têm que ir para La Coruña, para comida, o marisco, frutos do mar, a carne espetacular. Já deu fome. Vale muito a pena, de verdade. Pode ir. Não conheço, hein, Maurão? Pode, Danilo, vai lá. Vou na rua Mauro Silva. Amigo do Mauro Silva. Amigo do Mauro Silva. Vale a pena. Frutos do mar, tudo à vontade. Cara, depois dessa aula de futebol europeu, depois dessa aula que foi de futebol espanhol, quero voltar às tuas origens no Paulistão. Como é que foi disputar esse campeonato? Como é que era a organização naquela época? Bom, pra mim foi... Você já tinha um olhar um olhar assim de, pô, isso aqui sabe organizar melhor e tal.
Você já tinha ou não? Não tava nesse... Não tinha esse olhar. Pensava no bicho. Com o bicho de ganhar o jogo. Pensava ali. no troco, né, Maurão? Porque assim, eu tava no Guarani, que tinha toda essa estrutura de formação. O Guarani é um clube que tinha sido campeão brasileiro, né? É um time com uma grande estrutura. Aí essa saída do Guarani pro Bragantino... O Bragantino era um clube com uma estrutura muito mais acanhada, né? Então, realmente... Sim. Mas tinha um dinheirinho ali do Nabi Abichedi lá, a família sempre botava uma grana, então tinha bons salários, você tinha projeto, apesar de não ter a estrutura, né? Mas foi a partir do... quando nós fomos... Eu fui pro Bragantino em 88. Foi justo, acho, quando ele sobe de divisão, né? Tanto no Paulista e depois em 89 ele sobe para a Série A do Brasileiro. Foi um ponto de inflexão ali, uma mudança de rota, né? Eu acho que a família Chedi, eles investiam, mas a partir daquele momento, tanto que foi uma sequência, Luxemburgo, Parreira, Enio Andrade, Candinho Só, treinador top, né? Departamento médico, Marco Aurélio Cunha, chefe do departamento médico, Luiz Rosan, fisioterapia, ou seja, o Bragantino, naquele momento, começou a investir muito, tanto em profissionais como departamento médico, e o time foi para outro... Mesmo não tendo uma grande estrutura, né? Foi para outro patamar, né? Porque 89 ganha... 88 acho que sobe no Paulista, se eu não me engano. Dá 2-1. Dá 2-1. E 89 sobe da B para A. Tá. 90 ganha o Paulista. 91 chega na final do Brasileiro contra o São Paulo, com a melhor campanha, jogando por 2 empates. E eu estava vendo outro dia, em 92... Eu acho que ficou de quarto no Brasileiro. Aí você já tava 92, teve uma mudança que... eu lembro que teve 2 campeonatos brasileiros seguidos. Terminou um campeonato brasileiro e emendou 2. E em 92, eu acho que o primeiro semestre. Porque aí eu joguei de novo em 92, no meio do ano. Foi quando eu fui pro La Coruña. Tanto que eu ganho a bola de ouro. Ganho a bola de ouro em 91. Que chega na final do Brasileiro. Eu acho que em 92 eu ganho a bola de prata no Brasileiro também. Mas para mim ali foi um momento ali que o Vanderlei Parreira, depois que eu aprendi muito na competição. Para mim o Paulista realmente foi uma competição muito difícil sempre, né? Porque ainda mais com o Bragantino. Sim. Aí a final caipira acho que marcou muito, para você ver também o Nelsinho Batista no Novo Horizontino, Márcio Santos, Paulo Sérgio Novo Horizontino, né? Goiano, ou seja, era um time também bem competitivo, mas marcou muito essa final caipira, né? Dos 2 trabalhos. Mas você imagina você com o time do interior superar São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos. Sim. Foi uma coisa, foi um sonho. Foi épico. Porque é uma competição muito, muito dura, né? E a cidade de Bragança é uma loucura completa, mas esse campeonato que me deu projeção também. Porque aí em 90, o Falcão, em dezembro de 90, na verdade o Falcão era o treinador da seleção, Caio Lazzaroni, sim. E o Falcão assume. Aí o Falcão assume e ele vai assistir a final, já a primeira final caipira lá em Novo Horizonte. Eu estava com o tornozelo meio ruim, mas joguei meio tempo lá, mas já veio assistir pensando em convocar. E depois, na sequência, ele convoca o Márcio Santos e me convoca para a seleção. Foi a tua primeira convocação para a seleção brasileira. Dezembro de 90, Brasil e México nos Estados Unidos. O Falcão, pra você ver como o Paulista isso é importante. Depois de ganhar o Paulista, fui convocado. Na verdade, foi legal porque o Bragantino chegou num determinado momento, entre 90 e 91, colocar 6 jogadores na seleção. Olha, 6 jogadores do Bragantino. João Santos, Alberto, Gil Baiano, Mauro Silvio, o centroavante, e o Mazinho. O Mazinho que depois que foi vendido pro Bayern. E o Bragantino voltou agora a ter convocados com o Léo Ortiz, e o Arthur, que foram para a seleção brasileira de tantos hoje num projeto que é o projeto do Red Bull, né? Que fez ali uma fusão. Aliás, é até interessante falar isso porque a Red Bull entra no futebol paulista, né? Antes tinha o Touro Louco lá em Campinas, e aí você consegue fazer uma fusão junto com o Bragantino, que foi muito proporcionada
por causa da questão administrativa, da federação, do incentivo que foi dado, e hoje a gente tem um time extremamente competitivo em Libertadores e com investimento aqui no Paulistão, né? Eu tô feliz demais de ver. Torce hoje pro Bragantino? Torce, tem um carinho imenso pelo time. Dá pra ir lá comer uma calabresinha? Tem o X Mauro Silva lá, que na verdade, aliás, é o melhor lanche de brincadeira. O X Mauro Silva não O come. quê? Nunca foi? Aqui Não, já fui. Já fui lá. Já Nunca comi. comeu? O X Mauro Silva, não. Diz que o X Luxemburgo não é tão bom, mas... Como Tô é que brincando, é o X Mauro professor, tô Silva? brincando, não vai, brincadeira. Era fenômeno, né, como treinador, né? Era. Naquela fenômeno. época... Já era desse jeito? Era fenômeno. Assim, Professor. tanto de enxergar futebol... quanto de motivação, cara. Mauro Silva, vem cá, Mauro Silva, vem cá. Você saía da preleção dele com o olho arregalado, cara. É uma coisa impressionante, cara. Vanderlei. A preleção dele que era o diferencial. Sim, o trabalho do dia a dia também, né? Ele enxergava muito bem futebol e a preleção, putz, você saía motivadaço. o olho brilhando, disposto. Faca no dente. Eu já vou emendar uma pergunta. Você trabalhou com diversos técnicos, né? Cita os melhores aí pra gente. Você trabalhou com Parreira. Quem que você fala? Pô, esses caras, esses três aqui Faz são um top 3. top 3 técnicos do Mauro Silva. Puxa, eu suspeito assim, mas assim, é que o Parreira é meu pai, né? Não dá pra ficar de fora, né? Eu gosto muito do Parreira, eu gosto muito. O Vanderlei foi muito importante pra mim também, sem dúvida, no Bragantino, assim, nessa formação, porque fui campeão paulista com ele, mudou a minha vida, e é o cara que melhor enxergava futebol, assim, e essa questão da pressão de motivação, o Vanderlei, eu cresci muito com o Vanderlei, né? Sim. Eu venho do Guarani, encontro já o Vanderlei ali, pra minha carreira foi impressionante. Mas uma pessoa que fez que eu me tornasse o que eu sou, assim, como treinador, eu falo que o papel do treinador é muito importante, é o Parreira. O Parreira, para mim, sempre foi uma referência de comportamento, de serenidade. Porque, né? eu acho que o comandante, assim, essa questão da serenidade, da tranquilidade é muito importante, porque isso passa pro grupo. E falo da seleção de 94, a pressão que a gente teve, a cobrança. E você tem um cara ali que tá sempre tranquilo, sempre passando boas informações. Ele parece meio frio pra gente até. Ele é verdade. Ele é tão tranquilo, porque ele é assim... meio blasé, assim. Exato, ele é estudioso, né? Mas ele, a quantidade de informações que ele passa, ele fala, 80% dos gols desse time sai dessa forma. Ele passa uma quantidade de... Na época, né? Porque hoje tem muita análise de desempenho, de performance, que já passa esse relatório. Mas ele vinha de 14 anos fora do Brasil já, e a quantidade de vídeos, de informações que ele passava dos times dos adversários era uma loucura, né? E muito esse exemplo como pessoa, essa tranquilidade, esse coração grande que ele tem, assim, pra mim, foi uma referência, me ajudou muito, né? Eu tenho relação com ele, com a esposa, com a Leila, com as filhas até hoje. Eu gosto muito do Parreira. Tem até uma história legal que em 94 tinha uma pressão grande para mudar o time, né? Para tirar um volante. Tem que tirar o Mauro Dunga, tem que pôr outro... Botar um meia. Alguém pra atacar. Vamos tirar um volante e vamos pôr meia, né? E aí a pressão para tirar, para mudar o time. E aí antes de começar a Copa ele me chama, ele fala, Mauro, olha, queria só te reforçar, reafirmar esse voto de confiança no seu trabalho, que eu gosto de você, da forma que você se posiciona taticamente, né? Até porque eu não posso te tirar, que se eu te tirar eu vou arrumar um problema lá em casa porque eu tinha muita relação com a Leila, com as filhas, né, com a Daniele, com a Vanessa. Eu pego o telefone pai, que história é essa? Tirou o Maurinho. Tirou o Maurinho. Não, mas é uma pessoa que pra mim, gostei muito, cresci muito, mas aí você aprende, né? O Parreira foi uma grande referência pra mim como treinador e como pessoa, né? Tá. Foi provavelmente o que mais me impactou. Mas aí você pega algumas coisas de outros treinadores, o Enio Andrade passou pelo Bragantino também, um treinador importante, o Candinho, né? Mas o Parreira e o Vanderlei talvez foram os que mais me desenvolveram como profissional. Então, Parreira em primeiro, Vanderlei em segundo. E quem é o terceiro? Quem é o terceiro, Maurão? Eu vou falar do Irureta, porque assim, eu que o Irureta, enfim, tive com o Filipão também na seleção menos tempo, né? Então o Irureta foi mais tempo no La Corunha, foram 7 anos com o Irureta, foram 4 títulos, né? 4 títulos do Campeonato Espanhol. É muito difícil você ver no futebol brasileiro essa longevidade dos treinadores. É verdade. O cara ficar 7 anos. Hoje talvez o Cholo Simeone seja
um exemplo lá no Atlético de Madrid, e tá balançando pra caramba lá, né? Tão louco pra tirar Cada vez mais difícil. Essa continuidade, eu particularmente gosto, acredito muito nisso, né? Eu acho que essa mudança que a gente tá falando do Red Bull Bragantino, clube empresa, estamos falando de liga, estamos falando de SAF, né? Então, eu acho que a tendência de um clube bem administrado não é você contratar um treinador e 2 meses depois você mandar... Isso... é um atestado do que eu contratei errado. Né? Então, a gente até fala muito com os clubes hoje essa questão de processo seletivo, de análise de perfil, de entrevista também. Eu acho que sentar com o treinador que você quer contratar, entrevistar, entender a proposta de jogo, o modelo de jogo dele, antes de você fechar um contrato. Acho que é natural, né? Eu acho que o Thiago Escuro fez isso, faz o Bragantino com os treinadores que eles contratam, faz entrevistas, né? Eu acho que o Palmeiras também, se eu não me engano, na época contratou o Abel, né? Fez uma série de entrevistas. São Paulo eu acho, o São Paulo fez. Eu acho que tem. Eu acho assim, eu vejo pela federação, a gente nessa mudança na gestão, né? Hoje a gente abre uma vaga. Parece 300 currículos. Aí a gente, nos currículos, você faz a análise técnica, né, do perfil, análise comportamental, e depois de fazer essa análise, o RH junto com o gestor separa 5, 6 currículos para a gente entrevistar pessoalmente para ver quem é a pessoa que a gente... Então, eu acho que um processo seletivo robusto, como é feito em qualquer empresa normal no mercado corporativo, ele deve chegar nos clubes, né? Não posso contratar, porque assim, se eu contrato de qualquer jeito, eu mando embora de qualquer jeito, financeiramente é um impacto... Porque depois é rescisão, Você mostra que o seu trabalho também é ruim. Porque se você contrata e a pessoa tem que sair um mês depois, é porque quem escolheu tá errado. Errou na contratação, perfeito. Então é isso. E aí também essa questão de peraí, primeira coisa é como que eu quero jogar. Porque dependendo de como que eu quero jogar, como que é a identidade, a característica do clube, é o perfil do treinador, né? Eu não posso querer um perfil no treinador defensivo no Barcelona. Então... Porque às vezes você vê uma lista de um clube ou de uma seleção, tem uma lista com 5 treinadores e cada um perfil diferente, né? Ou seja, não está claro nem para quem está contratando o perfil de treinador que eu busco, né? Então esses detalhes, ajustar isso na gestão também é importante. E muitas vezes os clubes, acho que agora está um pouco diferente porque a gente está tendo uma profissionalização, como o Mauro falou, de ter clube empresa. Mas cansei de ouvir assim, conselheiro... Contrata aquele menino, eu sugeri aquele menino. Quando você vai ver o menino, já tinha 60 anos. Assim, que menino menino é esse, né? Então, acho que os clubes eles precisam passar por essa profissionalização e acho que está acontecendo, né? Cara, papo bom, ele passa rápido. A gente já tá na parte final do nosso podcast. Já, meu. Podcast do Paulistão, que vai ser um sucesso. Esse é só o primeiro episódio. Prepare-se, porque vem muita coisa boa. Muita resenha boa. Aliás, eu vou fazer aqui um desafio com o nosso convidado. Você vai fazer isso aqui, irmão, ó. Tá. E eu vou fazer um outro aqui, ó. Esse aqui é mais leve. Esse aqui é mais leve. Esse aqui eu quero ver. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Olha lá, Danilo, pega leve. Ó, eu vou falar o seguinte, Maurão. Vou falar o jogador e aí você vai dizer quem foi melhor. Tá. E aí você, claro, evidentemente, está em todas elas. Cara, eu falo, puxa vida, eu tenho sinceridade, sinceridade, hein? Sincerômetro. Vou fazer que nem o Romário, eu. E talvez aquele último. Sincerômetro ligado aqui. Em 3, 2, 1, 3, 2, 1. Meu Deus. Mauro Silva ou Casimiro? Eu vou fazer que nem o Romário. Eu acho que nem ele falou do Ronaldo. Eu respeito máximo. Não, vamos lá. Vou tentar fundamentar. Eu acho que são 2 jogadores, assim, muito, muito parecidos, né? Por características, assim. O Casemiro ganhou 5 Champions, né? Eu também fiz uma história na Espanha lá de muitos títulos, muita conquista, mas... levando também em conta a questão da seleção, Copa do Mundo em 94, Copa América em 97, eu vou dizer que fazer que nem Romário, muito bom. Mauro Silva ou Busquets? É fácil, hein? Tem que falar que Romário, tem que falar, pô. Mas isso é fácil. Tem que falar eu, né? Não, mas o Busquets é um grande jogador. Mauro Silva ou Fabinho? Vamos falar Mauro Silva. Vocês estão quebrando. Tem audiência, né? Os 2 ganharam o título mundial em uma semana passada. Mauro Silva ou Depou? Mauro Silva, pela história da... 4-0, hein? Respeita a minha história. Respeita, não tem essa. Mauro Silva ou Dunga?
Caramba, com o capitão aí. O capitão. E olha o grupo do WhatsApp. Já tá Esse reportado. corte vai estar no grupo. Não, Já pela trairagem mostra. Pela idade, pelo respeito à faixa de capitão, eu vou falar que é o capitão. Olha só. Vamos dar moral pro capitão. Dá uma moral pro capitão. Então, Dunga, boa, boa. Agora a última aqui, pra fechar, essa aqui também vai ser bem facinho. Sim. Bem facinho. Mauro Silva ou Danilo do Palmeiras? Que já foi pra seleção. Palmeiras. Sentiu o cheirinho da seleção. Mauro Silva ou Danilo do Palmeiras? É. Quem foi? Quem foi melhor? Quem você escolheria? Pela carreira, por tudo, né? Não tem que falar que eu. Caramba, espetacular. 1, 2, 3, 4, 5 a 1. 5-1. O único que desbancou ali foi o Dunga. Capitão, respeito. Pelo Pelo respeito. capitão, É pelo lógico. E pelo respeito. O Dunga ganhou pelo respeito. Senão... Vamos pra segunda dinâmica agora, Maurão. Segunda, hein? Já sei que você é um cara que gosta de um jantar, de um bom jantar. Vinhozinho, né? tempraninho, vinhozinho, frutos do mar. região. E sei que você gosta de uma baladinha também. Baladinha não, isso. Gosta de uma Essa resenha. informação Gosta de um samba e gosta de um rolezinho. Não procede. Não procede? Procede. É fake news. Eu vou falar o nome do jogador, você vai me falar, vou jantar ou vamos pra balada com ele. Vou perguntar, está fácil. Tá bom? Esse tá fácil. Tá fácil. Baixinho Romário, vai jantar ou pra balada? Se eu for jantar com o baixinho, eu vou ficar bravo. Tem que ir pra balada Pra com balada. ele. Não vai querer nem falar de jantar. Esse aí é rolê. Esse aí, vou ter que esse me aí esforçar. vai vou pro ter- rolezinho. Queria jantar, mas vou ter que acompanhar o baixinho na balada, não tem Tem que jeito. ter o Ótimo. after. Tem que ter o after. Ricardo Rocha, Balada. balada também. Esse time de 94, hein? Tafarel. Tafarel tem que jantar. Jantar e Vai jantar, tomar um ele é vinhozinho. mais- Ele é mais maneiro. tranquilo. Ele queria ir pra igreja, ser evangélico, depois ficou sabendo do dízimo, desistiu. Eu falo isso pra ele. Tem que liberar o Eu falo, ele tava animado pra Olha ir. o corte aí no grupo, olha o corte no grupo. soube que tinha que pagar, falou, não, vou pensar melhor. Dá tchau assim, é? Cara, é mesmo. Fica louco. Então é jantar com o Tafarel Não, e quem paga a conta é você ainda. É isso. Pô, do jeito que é mão de vaca, vou ter que pagar, Danilo. Djalminha. Não dá pra ir jantar com o Djalma. Não dá, também. Não É vai sede querer, nem não fome. vai querer. É Não só vai, sede. não vai querer jantar. Djalminha é balada, então. O Capitão Dunga. Rapaz, o capitão, não sei se o capitão vai querer jantar, não. O capitão gosta de um vinho, rapaz. Ixi. Eu vou levar o capitão a tomar um vinho, né? Um vinho. Só vamos levar o capitão a jantar. Vamos levar o É? capitão, pra Tá. dar boa imagem, E pra fechar, Scaloni. Scaloni? Rapaz, Scaloni é jovem. É jovem? É balada? Scaloni vai querer uma balada, eu acho. Balada. Scaloni, Quantos anos com o Scaloni lá? 7. 7 anos. Conheço bem, né? Conhece bem a figura. Vai pra balada. Craque, né? Jogava demais, né? Jogava. Trairagem. É. Jogador voluntarioso. É verdade. Exato. Não, mais vontade que o Scaloni, não. Era, tecnicamente ele tinha suas limitações, assim, mas o cara, uma garra, uma vontade. E na base da garra, você vê, foi importante o La Corunha. E agora campeão do mundo aí como Campeão do treinador, mundo. né? Você Quem vê como atitude, não, mas é atitude, caráter, personalidade, é isso que faz a Ou diferença. seja, pode ser ruim. Mas se tiver atitude, Mas pior chega que lá. Não, pior que isso. Pior que. É, mas é mais assim ou menos mesmo. por aí. É, mais ou voluntarioso, menos assim, na voluntarioso. base da- Insistência. Né, Cafu, Vontade. enfim, como o Cafu fez uma Tentou, carreira, tentou, desce buscou, lá, até pô. aqui não vai, até Até o Tele Santana falar, Cafu, cruza, É isso. cruza. E Não, ficava 2 horas cruzando. Marrocos na Copa. É. Exato. Exato. Mas dá Exatamente, atitude, os exatamente. olhos brilhando. A Pra mim, torcida a atitude empurrando. faz uma diferença numa Copa do Mundo. Tem que querer mais que os outros e não é fácil. Né? Então, o Scaloni, nesse sentido, realmente é um. Mas vamos levar o Scaloni pra jantar. Você topa Pra dar jantar, não, palestra, pra balada. dar palestra nos clubes de futebol aí, não? Eu? Pra falar isso aí? O quê? Do... De atitude? Eu já, enfim. Aí é uma boa, hein? Tem uns clubes que estão precisando aí. Deixa abaixo. Deixa abaixo isso aí, deixa viu? abaixo. Não, isso faz uma Olha. diferença grande, é verdade. Agora eu quero saber se ele vai levar a gente pra balada agora ou vai jantar. É, André Não. Hernan e Danilo Vamos Soto. jantar, vamos jantar. Jantar? Podcast, Vamos jantar. senão... Mas não, É que o outro é só simulação, né? Porque não é. Agora a gente vamos. Vamos jantar, vamos Eu não jantar. sei. Que agora Diz quem que o vai... Danilo é de jantar, não sei. Você, o André? jantar. Não, eu sou do jantar. Ele é do Maurão- vinho. Maurão me conhece, sabe que eu gosto Eu de sou tomar um do vinho. jantar. E o Danilo... É mais da night. O Danilo é da night. Da Night. Não, né? eu sou do pagodinho, mas a minha esposa
esposa Diva tá em casa. Nossa, Beijo pra Diva, pra Maitezinha. Você vê, Não, eu vou jantar com o Maurão. tá vendo? Então vamos lá que agora o Danilo vai pagar o jantar pra gente. A gente tá encerrando esse primeiro podcast do Paulistão. Sensacional essa resenha. Espetacular. Toda segunda-feira, às 6 da tarde, um novo convidado durante todo esse Paulistão. E a gente vai ter muita gente legal passando aqui pelos microfones aqui do nosso podcast do Paulistão. Maurão, André, sem palavras, muito bom obrigado estar com pela vocês. resenha, Parabéns pela aula aí. que você Não. deu aqui nesse podcast. Obrigado mesmo. Maurão, obrigado, viu? vamos jantar, não vamos querer jantar depois mudar pra balada, que eu vou contar lá pro patrão ainda. Valeu demais, Maurão. Obrigado. Conta Viu? com Foi um grande vocês prazer. demais, obrigado. Danilão, e aí? André. Fechado? Espetacular. Fechado o primeiro? Fechado o Primeiro de rapaziada. muitos? Primeiro de muitos. Então é isso. Semana que vem, convidado espetacular também. Aguarde aí, rapaziada. Vamos contar? Não, melhor não. Não, deixa abaixo. Aguardem. Aguarde. Valeu, gente. Mauro já sabe. Mauro já sabe. Tchau. Valeu, tchau.